Olha aí, meu amigo, a piada do dia é: o governo Lula apresentou um projeto de orçamento de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, prevendo superávit. Sim, superávit, sabe essa palavra que nunca existe no governo Lula? Pois bem, o governo prometeu isso no seu projeto, acredite ou não, meu amigo, é uma grana aqui, né? 38 bilhões de reais de resultado positivo. Nem com o STF ajudando o Lula consegue apresentar um resultado positivo, né, que dirá no papel, ali olhando na regra da lei apresentada. Aí que não vai rolar mesmo. Isso aqui é uma conversa fiada de fato, né? Só que, aí que tá o ponto, o governo diz que tem 118 bilhões de reais em receitas extras que estão preparadas aí nessa história, sem aumento de impostos. Meu amigo, meu amigo, dá para levar a sério um negócio desses aqui? Não dá, né? Vamos conversar sobre esse assunto, entender os detalhes dessas ideias mirabolantes do governo Lula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, veja aqui que o governo, né, fez as contas para chegar nesse patamar aqui, né, de 50 e quantos que eu falei? 38 bilhões de reais. 55 é o valor dos precatórios, que ficam fora do cálculo final. Então, estamos falando de um superávit primário, que já é de mentirinha. Superávit primário é de mentirinha porque a despesa com o serviço da dívida pública não é considerada. Mas esse superávit de mentirinha é ainda mais de mentirinha, porque esses precatórios, 55 bilhões de reais, não estão no cálculo, o que faria esse superávit ser, na verdade, um déficit. Mas vou deixar isso aqui baixo, de fato. Na verdade, essa previsão que eles fizeram aqui nada mais é do que uma resposta, né, uma obediência ao arcabouço fiscal. Porque, originalmente, o arcabouço fiscal previa um valor de resultado fiscal zerado para 2024. Em tese, o governo conseguiu bater isso dentro da margem de tolerância de 0,25, ou seja, teve déficit, mas foi dentro do permitido, do previsto. Em tese, porque o STF ajudou, enfim, a gente conhece bem essa história. Mas originalmente para 2025 estava previsto um superávit de 0,5% do PIB, e para 2026 um superávit de 1% do PIB. E é uma coisa assim que todo mundo sabia que não iria ser alcançado absolutamente. Se fosse o Bolsonaro no poder, já seria difícil chegar nesses números. Que dirá o governo Lula, que nunca teve compromisso nenhum com o controle de gastos. Então, ninguém levou a sério isso aí. E o Lula teve que, na prática, né, o governo teve que, na prática, reverter isso. Não teve para onde correr. Mudaram as regras do jogo. Isso pegou mal pra caramba quando foi feito, e inclusive foi depois disso aí que o dólar disparou para cima dos R$ 5. Você lembra que o dólar ficava abaixo dos R$ 5 um ano atrás? É difícil lembrar disso, né? Chega a dar uma dor no coração, mas é verdade. Foi por causa disso, inclusive, que o dólar subiu para o patamar de R$ 5 e não voltou mais, alcançando e ultrapassando os R$ 6 na sequência. Então o governo piorou as previsões relativas a questões fiscais, repetindo o zero, o equilíbrio fiscal neste ano, e o que seria 1% de superávit do PIB para 2025 caiu para 0,25, muito mais modesto, sem sombra de dúvidas. Mas já naquela época, todo mundo colocava em xeque a capacidade do governo Lula de apresentar um superávit que fosse, ainda que no último ano do mandato dele. Então, esse compromisso aqui de chegar a 38 bilhões fizeram um malabarismo com os números para atingir esse patamar aqui. E colocaram nessa história, para chegar nesse número cabalístico, 118 bilhões de reais de receitas extras. Que receitas extras são essas, meu amigo? Eu aconselho a você a segurar na cadeira, porque realmente o negócio é de morrer de rir. Olha só. São 3 medidas principais. O governo falou que as ações que vão elevar as receitas não envolvem aumento de alíquota ou da tributação, né?
falou aqui, inclusive, que é o senhor Claudemir Malaquias, faz parte ali da Receita Federal, tá debaixo do guarda-chuva do Fernando Haddad. Ele disse: não estão em discussão até o momento medidas de redução de gastos tributários. Então, ou seja, né, nem vai aumentar, nem vai diminuir. Então, tributação vai continuar igual. De onde vai sair 118 bilhões de reais nessa história? Lá vem, né? Olha só. Garantia do crédito tributário, não sei exatamente como que isso aqui vai funcionar. Mecanismo de facilitação da recuperação de créditos em litígio e melhoria do ambiente de negócios. Melhoria do ambiente de negócios no governo Lula. Você que é empresário, você que trabalha por conta própria, você sente que o ambiente de negócios está melhorando nesse governo? Todo mundo prevendo recessão ainda este ano, ou seja, pelo menos 2 trimestres com crescimento negativo da economia. Tem alguma coisa que indique melhoria do ambiente de negócios nesse cenário? Isso parece fazer sentido para você, porque para mim é um absurdo completo, sem sombra de dúvidas, é um disparate. Mas é aquela história, não tem de onde o governo tirar esse dinheiro. Então inventaram uma coisa completamente subjetiva, altamente improvável para dizer que não, vai haver aqui uma melhora, com certeza, dos negócios, do ambiente de negócios. Isso vai ficar bom pra caramba, vai ajudar o governo a chegar à sua meta de superávit. Agora, vamos lá, se fosse apenas para justificar o superávit, eu não estaria nem aí, ninguém leva isso a sério, de fato. Acontece que o governo está apresentando 118 bilhões de reais de receitas extras, coisas que não estavam em 2025, que vão acontecer em 2026 no orçamento, de acordo com o projeto. Obviamente isso vai ser analisado pelo Congresso Nacional, mas o governo apresenta 118 bilhões de reais de receitas extras para entregar 38 bilhões de reais de superávit. Aí eu te pergunto, meu amigo, e os outros 80 bilhões de reais vão ser só para cobrir o rombo, só para cobrir o buraco que o orçamento atualmente nas regras de 2025 não consegue suprir. Então, se esse negócio aqui das receitas extras fracassar, não quero dizer não arrecadar nada disso, se não chegar a 118 bilhões, o que é muito provável de acontecer, nós vamos ter déficit. Esse é o cenário que nós vamos ter. O governo precisa de 118 bilhões para entregar 38 bilhões de superávit. A conta já não fecha e a coisa está completamente comprometida. Lembre-se, para o orçamento de 2024, é engraçado a gente falar do orçamento de 2024, porque a gente acabou de aprovar, né, o orçamento de 2025, acredite ou não, né, em meados de abril. Mas enfim, o orçamento de 2024 previa a previsão do governo, que constou lá no texto final. Uns 50 bilhões de reais de arrecadação com o voto de qualidade do CARF. E o governo não conseguiu nem 1 bilhão de arrecadação. Olha o erro bizarro que o governo cometeu em matéria de previsão de receitas, né? Não foi erro coisa nenhuma, é justamente isso aqui acontecendo. Foi isso aqui mesmo que aconteceu. O governo precisava atingir um número X ali para bater a meta fiscal dentro do orçamento, apresentar um orçamento com a meta fiscal atingida. Se ia conseguir fazer isso ou não é outra história, é outra briga para arrumar lá na frente. Mas aí o governo inventou uma receita do nada, falou que vai acontecer por 50 bilhões e errou fragorosamente. Então o risco disso aqui não se efetivar é gigantesco, é abissal. Eu diria que o risco de não ser esse valor é 100%. Não vai ser isso aqui. Agora, qual é o nível de frustração de arrecadação que vai ser na prática, aí é que realmente reside o grande debate, né? Mas me diga aí, você acreditou nesses números do governo Lula, nesse orçamento? Você acha que o governo vai ter superávit? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.